Eu vou começar este vídeo falando para você que vamos conversar aqui hoje sobre coisas que você faz no seu cotidiano que você não percebe, que estão consumindo a sua energia, consumindo o seu espiritual, está te sugando e você não está percebendo. E você sente tanto desânimo, tanta tristeza, tanta amargura, tanto questionamento que você não está percebendo que são essas coisas que estão tirando a sua paz. E eu vou contar para vocês qual é a solução para você resolver isso. Então fica neste vídeo que está muito bom este conteúdo de hoje. E a primeira coisa é as redes sociais. Quantas vezes nós entramos nas redes sociais e comparamos a nossa vida com a vida do próximo? A gente não entende, na primeira vez que nós estamos olhando para um perfil, que aquilo lá são somente cortes bons. Outra coisa que faz a nossa mente ser drenada e ser consumida de uma forma muito ruim são notícias ruins, notícias que desagradam a nossa mente. Eu estou falando sobre jornais. Quantos jornais que muitas pessoas consomem todos os dias passam só coisas ruins. Aí você começa, a sua mente começa a criar pensamentos negativos. Você não enxerga as maravilhas da vida, porque a maioria dos jornais de hoje em dia só passam coisas ruins, notícias que abalam o nosso coração, nos causam ódio. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Precisamos sim estar ligado nas notícias, mas não todos os dias, para isso não te consumir a sua energia. Saiba disso. Outra coisa que faz a sua energia e o seu espiritual se esfriar, sabe o que é? É ficar em rodas de amizades que você está percebendo que aquelas pessoas só falam mal de outras pessoas. Você percebe que aquelas pessoas só contam da vida de outras pessoas e começam a falar mal. Se você não tomar cuidado, você também começa a ser igual a essas pessoas. E isso é uma coisa muito ruim, porque nós achamos que por conta de estarmos perto de alguém que é viciado em algo, nós não vamos cair, mas a gente é falho e a gente é fraco. Então devemos nos preocupar com isso e devemos abrir os nossos olhos com quem está ao nosso redor, para a gente não ser atingido por essas coisas que não agradam o nosso Papai do Céu, porque neste canal aqui a gente fala sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia. Então tudo que eu trago aqui vou relacionar com a Bíblia, para vocês aprender mais da palavra de Deus e aprender a viver de uma forma leve e agradável aos olhos do Papai do Céu. Então essas coisas drenam a nossa energia, faz com que a gente enxerga a vida de uma forma muito negativa. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você vá dormir pensando coisas boas, planejando coisas boas para a sua vida. Deus quer que você acorde confiando que Ele vai te proteger, que Ele vai cuidar da sua vida, que Ele está cuidando da sua vida. Por que eu falei das redes sociais? Porque muitas vezes você vê a vida do fulano e acha que a sua vida não presta, que a sua vida não vale a pena, que a sua vida é ruim. Mas não é. Isso são comparações que o inimigo lança na sua cabeça para que você venha ficar frustrado e não venha ser grato ao Papai do Céu pela sua vida. Porque cada um de nós temos uma vida diferente e Deus deixou as escolhas para nós fazermos as nossas escolhas. Então a gente não pode comparar a nossa vida com a vida do próximo e achar que a nossa vida é ruim, porque nós fazemos as nossas escolhas. E se você está fazendo as suas escolhas e não está gostando, então mude as suas escolhas para que você venha ser mais grato e pare de se comparar com o próximo, porque cada um de nós temos um caminho. Cada um de nós vivemos uma vida diferente.
mas não quer dizer que a sua vida seja ruim, ok? Então agora anotei aqui alguns tópicos para mim falar para vocês como lidar com essa vida tão negativa que passa nos nossos olhos e que muitas vezes a gente é atingido, né? Então aqui, primeiro tópico que eu anotei aqui é: filtre o que entra na sua mente. Temos esse poder, só que a gente não enxerga. Temos o poder de filtrar o que entra na nossa mente. Temos o poder de ir lá, desligar a TV. Temos o poder de decidir o que a gente assiste no celular. Temos o poder de escolher o que é melhor para a gente assistir, o que é melhor para a gente fazer no nosso dia. Então, filtre a sua mente. Filtrar a mente também quer dizer você filtrar o quê? Os seus ouvidos. Porque muitas vezes o que você escuta, você imagina. Então, filtre também os seus ouvidos. Escolha coisas boas para você ouvir, escolha coisas boas para você assistir. Porque com isso, aqui em Filipenses 4:8 fala assim: ensina a ocupar a mente com aquilo que é verdadeiro, puro e justo. Nem tudo que aparece no feed merece nossa atenção, não é verdade? Nem tudo que aparece no jornal merece nossa atenção. Temos que saber o que faz a gente ficar ruim, a gente entristecer. Então, que hoje você venha filtrar muito bem a sua mente. E eu quero que você abra a Bíblia comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês lembram que eu disse que a roda de amizades, muitas vezes, elas corrompem os seus bons costumes. Porque quanto mais você fica naquela roda de amigos, quanto mais você conversa com essas pessoas, mais você vai ser atingido, mais você vai ser drenado. Igual fala na Bíblia, você vai ser corrompido, sem mesmo perceber. Você vai ser corrompido ao ponto de você ficar cego espiritualmente e você nem vai perceber. Vai perceber as pessoas que estão ao seu redor. Então, tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado com essa roda de amizade que você percebe que está te levando para baixo, que você vê que não te agrega em nada. Então, que hoje você venha a analisar as suas amizades, para que você venha entrar numa roda de amigos, ficar perto de pessoas que te ajudam espiritualmente, que sejam neutras, mas que não venham te afundar, que não venham te drenar sua energia e que venham esfriar o seu espiritual. E aqui, a gente está falando de espiritual e eu anotei aqui também: alimente mais o espírito do que o mundo. Alimente mais o espírito do que as coisas mundanas. O que a gente entende sobre o mundo, assim, de uma forma geral, o mundo é tudo aquilo que não venha adorar a Deus. Isso é o mundo. Então, venha fazer coisas para o seu espírito que sejam para adorar a Deus. Louvores para adorar a Deus. Que você venha ver Deus em todas as coisas que você for fazer, até mesmo quando você for se alimentar. Veja Deus lá, porque Ele está cuidando de você todo momento. Todo momento. Então, que a gente venha alimentar mais o espírito do que as coisas mundanas. Lembrando aqui que as coisas mundanas, a nossa carne, ela é mais atrativa às coisas mundanas. Então, a gente precisa lembrar também, que eu vou entrar nesse tópico aqui e vou contar para vocês, precisamos lembrar que o jejum, que é desagradar a sua carne, faz você também chegar mais próximo de Deus. Você carrega mais o seu espírito, você alimenta o seu espírito quando você desagrada a sua carne. Então, que hoje você venha desagradar a sua carne e você venha
alimentar o seu espírito. E aqui, não aceite tudo como verdade. Aqui em 1 Tessalonicenses 5:21 fala assim: examinai tudo e retende o bem. Quando alguém falar alguma coisa para você, da Bíblia ou qualquer outra coisa que venha te deixar duvidando, aprofunde nas escrituras bíblicas antes de você acreditar em qualquer coisa. Aprofunde nas escrituras bíblicas quando alguém vir falar para você algo de Deus e não venha trazer nada bíblico. Aprofunde, porque a Bíblia, ela liberta. A Bíblia, ela salva e ela abre os nossos olhos espirituais. Então, este tópico aqui, você vai fazer o quê? Não aceitar tudo como verdade. Outra coisa que é para você não aceitar tudo como verdade são o que as pessoas falam sobre você. Eu não sei como você tem passado, se você recebe muitas críticas, muitas opiniões sobre a sua vida, mas não aceite tudo como verdade. Você sabe melhor da sua vida do que ninguém. Então, você não venha aceitar todas as opiniões da sua vida como verdade. Venha ter sua opinião própria. Venha ter o seu estudo bíblico. Venha saber conhecer a sua vida. Porque você conhecendo a sua vida, você não vai se corromper e não vai aceitar tudo como verdade. Porque você, abrindo a Bíblia mais vezes, você não vai, eu até a marquei aqui, você não vai aceitar tudo como verdade, tá bom? E aqui, o outro tópico que eu anotei. Observe o que está acontecendo dentro do seu coração. Muitas vezes, a gente fica abalado com alguma notícia, abalado com algo que desanima o nosso coração, que entristece a nossa alma, porque não estamos carregando. Finge que isso aqui é uma fiação. Nós não estamos sendo carregados pelo Espírito de Deus, não estamos sendo carregados por Deus. Finge que isso é um carregador. Nós precisamos, quando a gente ora, é como se a gente estivesse conectando com Deus. Tô falando assim, um jeito material, né? Mas eu venho aqui te dizer que quando a gente ora, a gente está conectando com Deus de uma forma invisível, de uma forma que a gente não vê. Mas a gente está conectando com Deus, então observe o que está acontecendo dentro de você. Muitas vezes é falta de você conversar com o Papai do Céu. É falta de você abrir o seu coração para Deus. Muitas vezes carregamos mágoas, carregamos coisas dentro do nosso coração e a gente não conta para Deus. Muitas pessoas hoje em dia que eu já vi, faz o quê? Desabafa com a inteligência artificial. Mas não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Deus quer que você desabafa com Ele. Ajoelha, conversa com Deus, porque Ele vai te responder através do sonho, através de alguém. Ele vai te responder, confia. Temos que ter fé, acreditar e aprender a conhecer mais dentro de nós. Aprender a saber quando a gente está precisando de Deus. Ok, gente? E aqui fala, olha. Proteja o coração. Eu notei esse tópico aqui. Quer dizer o quê? Aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarde o seu coração. Guardar o seu coração é fazer tudo o que eu te disse no início do vídeo. Você tem que ter atitude. Não adianta você orar e falar assim, Senhor, guarda meu coração. Não. Você tem que dar os seus, passinhos, tá bom? Dê os seus passos e fala, Senhor, guarda o meu coração, mas eu vou dar os meus passos. E eu vou começar a guardar meu coração verdadeiramente. Aí você me pergunta, Andrine, mas como é que eu guardo meu coração? Como é que funciona isso? Vou ler de novo, hein? Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o seu coração é saber o que você vê, é o que você escuta, é o que você fala. Guardar o seu coração é saber onde você pisa.
Então guarde o seu coração e abasteça ele em Jesus Cristo. Abasteça o seu coração em oração, em jejum, de madrugada. Isso é guardar o seu coração. Você vai ter um escudo. Imagina você orando. Você ora. Você acha que nada tá funcionando. Mas tá fazendo um escudo aqui, ó. Deus está colocando um escudo. Porque quando aparecer algo na sua vida, você vai estar o quê? Protegido com esse escudo. Então não vai ser qualquer coisa que vai te atingir. Tudo bem? E aqui o último tópico. Deixe Deus ser a sua principal influência. Então, leia a Bíblia. Deus aqui, a gente começa aqui em Mateus. Você começa a ler Mateus aqui, o livro de Mateus. Você começa a conhecer a vida de Jesus, a vida de Deus, como ele agia, como ele vivia naquela época. Então, que a gente venha tentar, porque somos muito pecadores e muitas vezes escolhemos muitos lados errados. Tente ser uma pessoa boa. Tente se espelhar em Jesus Cristo. Aqui em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, fala assim. Fala sobre a renovação da sua mente. O mundo tenta nos moldar. Deus transforma a nossa mente pela sua palavra. Então quer dizer o quê? Deus, ele transforma você, as suas atitudes, os seus pensamentos. Sabe com o quê? Com a palavra dele. Então Deus, ele vai mudar você através de quê? Da palavra dele. Então deixe você, se permita ser influenciado por Jesus Cristo. Se permita ser influenciado pelo Papai do Céu. Começa a ler aqui, ó. Você vai abrir aqui em Mateus e começa a ler que você vai se surpreender com tudo que Deus fez. E você vai querer ser igual a Jesus. Então, que hoje Deus venha plantar dentro do seu coração aquele desejo de querer ser igual ao Papai do Céu. Porque assim a gente vai aprender a viver uma vida melhor, tomar melhores decisões. Ok, gente? Então, para finalizar, eu abri aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, que fala assim, para a gente finalizar esse vídeo. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, ande com gente mais sábia, ande com gente que ama Deus, ande com pessoas que falam da Bíblia, que você, se você não lê muito a Bíblia, se você quer se achegar mais a Deus, ande com pessoas que falem coisas boas, ande com pessoas que não xingam, ande com pessoas que tenham uma energia positiva para te ajudar nessa caminhada, ok? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero muito que vocês tenham aprendido algo com este vídeo, porque eu falo aqui para vocês e eu também aprendo muita coisa e isso é glorificante, é maravilhoso porque Deus fala conosco, né, através da Bíblia. E eu espero muito que vocês venham ter entendido o que eu quis dizer. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deixe seu like aqui no vídeo e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo postado aqui da Palavra de Deus, ensinamentos bíblicos. E aqui eu trago muitas coisas para a gente viver uma vida mais santificada na presença do Senhor Jesus e viver uma vida mais leve, mais alegre. Tchau, tchau, gente! E até o próximo vídeo.